É com preocupação que olhamos para matérias como os grandes desafios climáticos que não têm a dignidade, quer ministerial, quer nas prioridades de investimento deste Governo no âmbito do programa que aqui está espelhado. Por outro lado, também não nos podemos esquecer que, ao nível da mobilidade, enquanto coletivo, é fundamental promovermos uma sociedade descarbonizada, garantirmos que temos investimentos nos transportes públicos, na mobilidade suave, na mobilidade ciclável, que garantimos que não apenas olhamos para os debates em torno do aeroporto, mas, acima de tudo, da ferrovia, que olhamos para o planeamento do território e que nos preparamos para sermos mais resilientes no combate às alterações climáticas e que isso passa por uma efetiva conservação da biodiversidade e da natureza. Mas na dimensão social nós não nos podemos esquecer que temos também grandes desafios. Combater a pobreza tem que ser efetivamente um compromisso. E não vemos, por exemplo, nas respostas das soluções habitacionais, uma resposta para as pessoas em situação de sem-abrigo, que são sem dúvida os mais fragilizados neste que é um grande desafio da habitação. Precisamos de garantir que existe, sem preconceito ideológico, um investimento no acesso à habitação para todas e todos os portugueses. Isso é garantir o direito ao arrendamento, garantir também o acesso à habitação própria, para que, sobretudo, os mais jovens do nosso país tenham o direito a sonhar com casa própria e não ser apenas uma miragem. Mas naquele que é a proteção animal, congratulamos que efetivamente não haja aqui um retrocesso em matéria de proteção animal, que se mantenha a tutela tal qual como está neste momento partilhada, porque efetivamente não podemos deitar para trás o trabalho que foi feito ao longo destes anos. Este programa de governo beneficia alguns, prejudicando muitos. Num país onde é gritante a desigualdade entre quem mais tem e quem menos tem, o governo coloca a ambição no sítio errado. É o caso da anunciada descida do IRC de 21% para 15%. Sabemos que grande parte das empresas em Portugal não paga IRC e que a principal fatia de receita do IRC vem de um conjunto pequeno de empresas. Acreditam mesmo que dar esta borla fiscal a grandes empresas vai fomentar a inovação? Que vai melhorar as condições de vida? É que nem sequer condicionam a descida do IRC à melhoria dos salários ou das condições laborais dos trabalhadores. É apenas uma borla fiscal que vai diminuir a receita do Estado, que poderia, essa sim, ser usada para apoiar as pequenas e médias empresas a inovar, para investir na formação. E também na habitação, este programa do Governo tem a ambição no sítio errado. A ambição não é cumprir o direito constitucional à habitação deste Governo. Não é, apesar do que o Sr. Primeiro-Ministro disse ontem, cumprir abril. O problema dos preços da habitação em Portugal tem muitas origens e o Governo escolhe não resolver nenhuma delas, muito pelo contrário, agrava-as. A ambição não deveria ser que todas as pessoas pudessem morar numa casa confortável, perto do sítio onde trabalham, perto da escola dos seus filhos, perto dos seus amigos e família? Para o LIVRE, esta deveria ser a ambição. Mas o Governo opta por abdicar da maior ferramenta que poderia ter para o garantir, que é a habitação pública, passando para as mãos do mercado e, cito, de forma automática, imóveis e solos públicos. E quer alargar perímetros urbanos, flexibilizar ocupações do solo, requisitos construtivos. O que isto quer dizer é que reforçam a especulação imobiliária, fazendo com que os centros das cidades sejam cada vez mais para ricos e que a classe média e as pessoas com menores rendimentos sejam empurradas para longe para morar a dezenas ou centenas de quilómetros de onde trabalham, perdendo horas todos os dias em transportes. Que ambição é esta? Este não é o país que nós queremos. Cresce a economia, cresce a produtividade, cresce o aumento do custo de vida, crescem os lucros, só os salários é que continuam a ser os mais baixos da Europa. É urgente uma mais justa distribuição da riqueza, mas não é da riqueza que vai ser criada, é sobre a riqueza que já foi criada e essa que em grande parte se concentra nas mãos dos 10% mais ricos do nosso país. É urgente o aumento real dos salários, é urgente fixar este ano o salário mínimo nacional em 1.000 euros, porque é agora que ele faz falta a milhares e milhares de trabalhadores. Redução do IVA, do gás, das telecomunicações e eletricidade, uma medida que podia favorecer os trabalhadores e os reformados? Nada. A receita que apresenta é mais redução do IRC, mais benefícios fiscais para as grandes empresas. Lutamos pelo desenvolvimento das potencialidades nacionais, por uma vida justa, pelo cumprimento todos os dias da Constituição e dos valores de Abril. Não só não aceitamos o retrocesso em injustiça e exploração, como lhe damos firme combate. É este o compromisso que assumimos. Cá estamos, para esta luta todos os dias, para o que der e que vier, com confiança de que é possível uma vida melhor, um país soberano e desenvolvido. Chegamos ao fim do debate. Foram quase 7 horas de debate do programa de governo que podem ser resumidos da peculiar forma. O Primeiro-Ministro passou o primeiro dia de debate a ameaçar
a queda do seu próprio governo, mas chegado ao fim do dia não apresentou moção de confiança. Cometeu mesmo em confidência de perante esta Câmara batizar o programa de governo de programa eleitoral. A bancada do Partido Socialista afirma-se na oposição, mas diz que só porá as medidas do programa de governo, mas não vota a rejeição ao programa de governo. Acresce a isto que assistimos também ao novo episódio da novela bem portuguesa Agarrem-me se não vão a eles, do Dr. Ventura, pois claro. Ou dito de outra forma, arranjem-me uma Secretaria de Estado que eu mudo-me de malas e bagagens para fazer TikToks na presidência do Conselho de Ministros. Senhor Primeiro-Ministro, o programa do seu governo é, no essencial, vago, não poucas vezes incoerente, difuso e frágil. Por isso é que Vossa Excelência, os seus ministros e as bancadas que o suportam, usaram parte considerável do tempo de debate para fazer votos subjetivos de confiança e expressar esperança. Esgotaram o dicionário de sinónimos, assinalamos nós. Esperam, acreditam, sonham, almejam, prometem e vão tentar. A toda a regra, a sua exceção, como é evidente. Quando chegam aos grandes vencedores da economia do privilégio, a música já é bem outra. O programa do governo é a chave do Euromilhões para as grandes empresas que sempre viveram na dependência do Estado. Ora, vejamos. A grande poluidora Galp teve 1.000 milhões de euros de lucro. A EDP, que ainda nem sequer pagou o que deve ao país pela venda das barragens do Douro e sempre envolvida nos maiores escândalos económicos de Portugal, teve 952 milhões de euros de lucro. A banca privada, que se encheu à custa das dificuldades das famílias em pagar as prestações do crédito à habitação, teve mais de 3.000 milhões de euros de lucro. Na grande distribuição, que esmaga as margens dos agricultores portugueses, senhores deputados do Chega. Empresas como a Jerónimo Martins tiveram 752 milhões de euros de lucro. A Sonai, 352 milhões de euros de lucro. É esta elite de empresas multimilionárias que o Governo quer que o país dedique uma parte considerável do seu esforço orçamental. Digo-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, é um erro, é uma irresponsabilidade. Ao permitir a investidura parlamentar do Executivo, o PS evita um impasse constitucional e garante que o Governo tem reunidas as condições para começar a governar. Repito, a não viabilização das moções de rejeição significa tão só isto: permitir o início da ação governativa. Não pode, pois, ser lida como um apoio ao programa de governo. Nós não vamos ajudar o Governo a implementar um programa que para nós é de retrocesso económico e social, que revoga medidas importantes que foram adotadas por nós, que reduz a tributação sobre os lucros de empresas que não nos vão reinvestir e que prevê medidas que fragilizarão ainda mais os serviços públicos. Não vamos ajudar o Governo, mas na realidade o Governo também não precisa de nós, tem uma maioria de direita para isso.